Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no Teologia Limitada. Antes da gente mergulhar no nosso papo de hoje, queria pedir para você deixar aquele like no vídeo, que ajuda demais o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. E claro, se ainda não segue o canal, aproveita para se inscrever e não perder nada, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje o nosso tema é uma figura central na teologia cristã que, para muita gente, continua sendo um verdadeiro enigma, sabe? Uma presença que é, sem dúvida, poderosa, mas que muitas vezes é mal compreendida e, como o nosso título sugere, às vezes até esquecida: o Espírito Santo. E essa frase aqui, ela resume bem o problema. Existe uma distância, às vezes gigantesca, entre saber sobre o Espírito Santo de um jeito, digamos, intelectual e de fato conhecer, experimentar essa presença de uma forma pessoal que transforma. É aquela velha história. Uma coisa é ler sobre o vento, outra coisa completamente diferente é sentir a força dele. E isso nos leva direto para o coração da nossa conversa de hoje. Por quê? Por que essa figura que é tão fundamental na Trindade acaba sendo deixada meio de lado na vida prática de tantos cristãos? De onde vem essa desconexão toda entre o que se sabe e o que se vive? O ponto principal aqui, e que é fascinante, é esse contraste com o passado. Se a gente olhar para a igreja primitiva, talvez eles tivessem menos teoria, menos livros, menos academia sobre o Espírito. Mas a experiência deles era profundamente pessoal, dinâmica, poderosa. É uma mudança que faz a gente parar e pensar, né? O que aconteceu no caminho? Ok, para a gente conseguir entender essa desconexão, o primeiro passo é firmar bem a identidade. Afinal de contas, quem ou o que é exatamente o Espírito Santo? Vamos tentar definir isso. A nossa investigação, claro, começa no campo de estudo certo, a pneumatologia, que é o ramo da teologia que se dedica ao Espírito Santo. E o nome já entrega muita coisa. Ele vem da palavra grega pneuma, que pode significar espírito, vento ou sopro. E só isso já nos dá umas pistas bem importantes sobre a natureza dele. E olha que interessante, tanto no hebraico do Antigo Testamento, com a palavra ruar, quanto no grego do Novo, com o pneuma, a gente vê essa mesma ideia. A mesma palavra é usada para espírito, para vento e para sopro. Essa linguagem aponta para uma presença que a gente não vê, que é imaterial, mas que tem um poder que é inegável. E é justamente por causa dessa associação com o vento, com o sopro, que muita gente acaba caindo num engano bem comum. Será que o Espírito é só uma força, uma energia impessoal que vem de Deus? Acontece que a Bíblia vai pintar um quadro bem diferente, muito mais pessoal. O Novo Testamento está cheio de passagens que atribuem ao Espírito ações e até emoções que são de uma pessoa, né? Ele guia, ele fala, ele pode ficar triste com o que a gente faz, ele tem uma mente, intercede. Isso aqui não são características de uma força, de uma energia. São, sem dúvida, atributos de uma pessoa. E não para por aí. Além de ser pessoal, o Espírito é apresentado como sendo totalmente divino. Atributos que a gente só vê em Deus, como ser eterno, como ser absolutamente santo, são claramente atribuídos a Ele também nas Escrituras. E pronto, isso nos leva direto para o coração da teologia cristã, a doutrina da Trindade. O Espírito Santo não é um poder menor, subordinado. Ele é um membro coigual, com a mesma importância e a mesma natureza divina do Pai e do Filho. Os três, um só Deus. Beleza. Agora que a gente já estabeleceu melhor quem é o Espírito, vamos avançar um pouco e explorar o que ele faz. Qual é a sua obra? E a gente vai ver que ela é imensa, se desenrolando por toda a história da Bíblia. A gente percebe uma espécie de revelação progressiva da atuação do Espírito. Lá no Antigo Testamento, ele age de forma mais pontual, capacitando pessoas para tarefas específicas. Depois, ele desce sobre Jesus, impulsionando todo o seu ministério. E aí, depois do Pentecostes, tudo muda. Ele passa a morar, a habitar permanentemente dentro de todos que creem. E uma parte fundamental da obra do Espírito hoje em dia é justamente essa: capacitar os cristãos por meio dos dons espirituais. E como esse versículo deixa bem claro, o objetivo desses dons é sempre, sempre, o bem da comunidade toda. Ou seja, os dons nunca são para status, para exaltação pessoal. De jeito nenhum. Eles são, na verdade, ferramentas dadas pelo Espírito com um propósito muito claro: construir, edificar e servir a toda a comunidade da igreja. Mas a obra do Espírito vai muito além de dar habilidades ou dons. Ela vai mais fundo. Ela atinge o centro de quem a gente é, focando numa transformação de caráter que é profunda.
E é aqui que a gente chega numa distinção que é, olha, fundamental. A diferença é entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Pensa assim, os dons são habilidades, dadas muitas vezes de forma instantânea. O fruto, por outro lado, é o caráter sendo moldado. É algo que cresce com o tempo, que é cultivado. E um detalhe que faz toda a diferença. A Bíblia fala em fruto, no singular, não frutos no plural. A ideia é que essas 9 qualidades são, na verdade, facetas de uma única obra de transformação. Elas são a evidência visível, palpável, da presença do Espírito agindo, formando um todo unificado. No fim das contas, o grande objetivo não são as habilidades espetaculares, mas sim um caráter transformado. O fruto do Espírito é a prova de que uma pessoa está, pouco a pouco, se tornando mais parecida com Cristo. É a manifestação do lado de fora de uma transformação que acontece do lado de dentro. E essa citação, ela vira a chave da nossa perspectiva. A jornada da fé não é sobre a gente tentar ter mais do Espírito, como se fosse algo que a gente acumula. A verdadeira questão é o contrário. Como a gente pode permitir que o Espírito tenha mais da gente? É sobre se render, se entregar a essa obra de transformação que já está acontecendo. Então, a gente termina com essa reflexão, essa provocação. Se não é sobre ter mais do Espírito, mas sobre ele ter mais de nós. E se o fruto é a evidência máxima disso, como é essa evidência na nossa vida hoje? Não só naqueles momentos grandiosos, mas no dia a dia, na constância e na descrição do nosso caráter. Fica aí a reflexão. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem ligados para os próximos vídeos e não se esqueçam que a gente também está lá no Spotify. É só procurar por Teologia Limitada, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.